Show de bola! Boa noite, turma! Como estão? Tudo bem? Tenho a responsabilidade de vir falar depois desses dois grandes feras aí, né? Falar de neurovendas, falar de vendas. Mas, como podem ver, o próprio professor Pedro falou lá dos cronotipos, né? Eu sou um cara da manhã, mas quando fala de vendas, quando fala de neurovendas à noite, eu tô aqui nessa pilha, bem acordado, porque é um assunto que eu sou apaixonado, um assunto que vocês vão perceber que faz parte do meu dia a dia, e eu queria contar um pouquinho disso para vocês, tá? Eu trouxe um pedacinho de uma das apresentações de um dos cursos, uma das aulas que a gente dá lá no EAD de Neurovendas, tá? Então eu vou apresentar para vocês alguns slides aqui, logo, logo. Antes de começar a apresentação da aula, eu queria me apresentar um pouco, né? Muitos de vocês provavelmente já me conhecem, me acompanham aqui no IBN, eu já participei de algumas lives, estou lá no EAD de Neuromarketing, e agora a gente está no lançamento desse grande EAD de Neurovendas, que eu convido todos a acessar, tem uma baita promoção lá para início, né, de lançamento. Tem o professor Igor, tem o professor Pedro, tem vários outros grandes profissionais aí de vendas e neurovendas, e eu tenho certeza que esse curso pode ajudar muito a entender um pouco, entender de uma forma diferente vendas, tá? Vocês vão perceber o neurovendas como uma área nova, uma área que tem um olhar um pouco diferente sobre vendas, mas que traz muito resultado. Pois bem, meu nome é Thiago Medeiros, sou mineiro, sou de Belo Horizonte, mas hoje eu moro em São José dos Campos, interior de São Paulo. Eu vim há 2 anos transferido aqui para a área pela empresa que eu trabalho hoje, que é a Heineken. Então, hoje eu sou gerente comercial da Heineken no interior de São Paulo. E, além desse histórico corporativo, né, já trabalhei na Coca-Cola, já trabalhei com serviços por muito tempo, né, mas já vão aí quase 9 anos de bens de consumo. Paralelo a essa vida do dia a dia de vendas, eu tenho uma paixão pela área de educação e uma paixão pela área de neurovendas. Então, desde quando eu entrei em contato inicialmente com o neuromarketing, através aqui do próprio IBN, eu me apaixonei com essa área, comecei a estudar bastante sobre neurovendas e neuromarketing, e percebi que é um assunto que poucas pessoas conhecem e que gera muito resultado. E eu estava naquele momento da minha carreira buscando algumas alternativas para crescer profissionalmente, para gerar mais vendas, para me comunicar melhor, e o Neurovendas foi a solução. Então, eu tenho isso para mim muito forte, porque me ajudou bastante na carreira, e hoje eu sou professor aqui do IBN, falando desse tema, eu dou aula de negociação também, tudo com um viés muito de neurovendas e neurociência. Eu digo que eu sou um neurocurioso, né? Não tenho uma formação, apesar de ter feito alguns cursos, eu estou finalizando uma pós agora em neurociência, mas eu não tenho uma formação robusta em neurociência. Eu sou vendedor, sempre fui. E aí eu me intitulo como neurocurioso, porque eu aprendo com esses feras aqui do IBN, aprendo com vários profissionais, estudo bastante e vou dar algumas dicas aqui de conteúdo para vocês, tá? Beleza, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês a minha tela. E aí é o seguinte, quando eu colocar essa tela, eu não vou conseguir mais ver aqui os comentários, mas podem fazer suas perguntas, que eu vou tentar parar um tempinho aqui no final para respondê-las, tá? Vamos lá. Beleza. Deixa eu checar se vocês estão enxergando aqui. Ok. Você precisa ver se essa pessoa... Não, esse aqui é o professor Igor. Estou colando aqui no celular. Acredito que vocês estejam vendo. Vamos lá. Então, Neurovenda, eu já falei um pouquinho do Thiago. Estudo há bastante tempo esse tema e aplico, tá, pessoal? Eu gosto muito de trazer esses conceitos que muitas vezes são complexos para o dia a dia de vendas, porque quando a gente entra muito no estudo de neurociência, psicologia, isso começa a ficar muito abstrato. E no dia a dia, como é que eu uso? Né? Como é que eu pego uma visita, uma negociação, um planejamento estratégico de venda e uso esses conceitos que são interessantíssimos e trazem muitos insights. Então, hoje eu vou falar para vocês
sobre neurovendas, tomada de decisão, e eu vou dividir essa palestra em 3 partes, tá? O que é neurovendas, processos conscientes e inconscientes em venda, e conhecendo 6 estímulos primários para vender mais, tá? Eu gosto sempre de introduzir, falar um pouquinho sobre o que é neurovendas, porque eu sei que muitos aqui que nos acompanham já conhecem do tema, mas outros não, né? Como eu também não conhecia lá atrás, quando eu comecei essa jornada, o básico, né, as informações primeiras são importantes para a gente se posicionar, para a gente entender do que se trata. Depois eu vou falar de processos conscientes e inconscientes e os 6 estímulos primários para vender mais. Legal. Então, essa frase aqui do nosso querido Simon Sinek, opa, voltou aqui. É uma frase que provavelmente todos já conhecem, mas ela tem muito a ver com neurovendas. Então, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Quando eu estou falando de neurovendas, pessoal, eu estou falando de pessoas. E quando eu estou falando de pessoas, eu consigo entender os padrões, né? O professor Pedro Camargo disse, a gente entende dos processos biológicos, processos comportamentais, e a gente consegue entender padrão. E a todo momento a gente está negociando. Tá? Mesmo que você não seja um vendedor de carteira assinada, você está negociando suas ideias, está negociando um projeto, então é importante que você conheça de pessoas, tá? E aí, falando um pouquinho de pessoas, a gente tem que entender de onde nós viemos, né? A nossa história humana, ela começa lá 250 mil anos atrás, aproximadamente, só que nós, seres humanos, estamos nessa Terra há esse tempo todo, mas mais de 95% do tempo que a gente está no planeta Terra, nós fomos caçadores e coletores. Então, o nosso cérebro, ele foi criado num ambiente muito diferente desse que a gente vive hoje, né? Como o professor Pedro também fala bastante, e eu adoro trazer essa frase dele, que é a seguinte, olha, o cérebro é um cérebro antigo no mundo novo. Então, os processos de resposta ao ambiente, em momentos de decisão do nosso dia a dia, em momentos de compra, se a gente entende de onde surgiram esses processos, a gente consegue influenciar mais, tá? E como nós somos moldados no mundo antigo, tem muita resposta, tem muitos processos que são antigos e a gente precisa entender, tá? Beleza. O que é neurovendas? Ah, Thiago, vocês estão falando de neurovendas, mas, cara, eu não entendi muito bem ainda de onde vem. E aí eu quero apresentar para vocês algumas áreas, tá? Neurovendas, pessoal, é uma área muito ampla. Vocês perceberam aqui nesse dia de hoje que cada professor, cada profissional, ele vai para um lado mais específico. O professor Pedro, ele vai para biologia do comportamento. O professor Igor, ele vai muito para psicologia. E eu tendo a estudar e me aprofundar mais em economia comportamental, que é uma outra área que eu vou mostrar para vocês. Mas todas essas áreas trazem insights sobre o comportamento humano, de como negociar e influenciar mais, tá? Então, uma das áreas importantíssimas e primeiras no Neurovendas é a psicologia. Se eu estou falando de pessoas, eu tenho que entender de psicologia. Outra área é biologia. A biologia do comportamento do consumo é uma área importantíssima, porque eu tenho que entender o ser humano como ser humano, né? Qual é a biologia, o que nos influencia, né? Humor, microbiota, isso tudo que o professor Pedro já passou. Neuromarketing. Neuromarketing é a base para o Neurovendas. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dos estudos de neuromarketing. E o neuromarketing ele veio, né, do uso de alguns equipamentos neurométricos, que a gente chama, equipamentos de imagem, para entender o que acontece na mente do consumidor na parte mais inconsciente. Naquela parte onde o cliente ele não consegue verbalizar as suas vontades, seus desejos. A gente vai perceber no decorrer dessa aula, e vocês vão se aprofundar ainda muito mais no curso lá do EAD, que os processos inconscientes, eles dominam as escolhas de compra, tá? Então, tem muita coisa por debaixo da superfície que a gente não consegue enxergar, e o neuromarketing, ele consegue entender a resposta que o cérebro do cliente, ou do shopper, ou do consumidor está tendo para determinado estímulo. Uma vez que eu entendo isso, eu consigo moldar a minha mensagem, a minha comunicação, o meu site,
para ser mais persuasivo, para atingir mais o consumidor, tá? Economia comportamental, que é o estudo de padrões de decisão, né? A economia comportamental, ela vem dizer que o ser humano ele não é tão racional como a economia tradicional pintava. As nossas decisões são irracionais, são intuitivas. Nós somos seres humanos, de carne e osso, né, com emoções, com crenças, com problemas, com várias situações humanas, e o processo de decisão ele acaba sendo assim também, sendo bem emocional, bem consciente. Economia comportamental traz viéses cognitivos, que inclusive tem uma aula completa que eu estou deixando no EAD, de 2 horas ou mais, só sobre os viéses cognitivos, que são padrões de comportamento, tá? Desvios da racionalidade padrão, e a gente pode pegar cada um desses que eu cito lá na aula para criar uma estratégia de venda diferente, tá? Neurociência é a base, é a mãe do neurovendas, né? É uma das bases, por quê? Eu tenho que entender do cérebro, se eu estou falando de neurovendas, eu tenho que entender minimamente desses processos que acontecem. E por último, antropologia. Antropologia, porque eu estou estudando o ser humano como espécie, que está envolvido, que está no meio ambiente como uma outra espécie também, que tem uma questão social, né? Que é um ser social que interage, e, enfim, a gente precisa entender um pouco mais de antropologia também. Certo, turma? O que mais? Legal. Vou trazer aqui também uma outra base do Neurovendas, que vocês vão ouvir bastante no nosso curso de AD, que é o Sistema 1, Sistema 2. Para entender de Neurovendas, a gente precisa entender um pouco dessa teoria, dessa descoberta, tá? Digamos assim. Quem popularizou isso foi o Daniel Kahneman, nesse livro que está aqui na tela para vocês, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele é um psicólogo, ganhou um prêmio Nobel em Economia, ele foi um dos fundadores dessa nova área de economia comportamental, né, que estuda muito o processo de decisão, e ele entendeu, através de vários estudos, recomendo muito esse livro para vocês, tá? Não é um livro muito simples de se ler, é bem grosso assim, mas ele é interessantíssimo. Você pode pegar um resumo, os principais conceitos dele que são importantes, tá? Eu recomendo audiobooks, né? Quem me conhece sabe que eu tenho vários livros aqui em casa, mas como o dia a dia de vendas é muito, muito corrido, eu de um lugar para o outro, né, deslocamento de uma cidade para outra, eu vou ouvindo os livros e depois eu compro para ter em casa. É uma forma de facilitar o meu aprendizado. Então, esse livro, por exemplo, eu ouvi e não li, tá? Porque é um livro bem longo. Então, vamos lá. O que ele fala? Ele diz que tem um sistema 1, um sistema 2, são duas formas de pensar. E os processos de decisão acontecem nesses dois níveis, tá? Não quer dizer, pessoal, que a gente tem dois cérebros. Não quer dizer que uma parte é um e outra parte é dois. Não. O cérebro é um sistema muito complexo. E esses dois sistemas, eles atuam e eles acontecem de forma muito integrada. Mas uma vez que a gente entende que nós temos dois sistemas operacionais diferentes, a gente também aprende a vender mais e aprende a influenciar o principal sistema, que vocês vão entender que é o sistema 1, tá? Vamos lá. Primeiro, sistema 1. Ele é um sistema, falando de processamento, é um sistema rápido, é um sistema mais antigo, e ele está aí para te ajudar a sobreviver, tá? É um sistema que nós não temos consciência dele, e ele está o tempo todo tomando decisões rápidas e intuitivas. Quanto à capacidade cognitiva, ele é intuitivo e ele é a vigilância, né? Nós estamos o tempo todo buscando alguma ameaça no ambiente, alguma recompensa no ambiente. Então, esse sistema 1 que está ajudando a gente a sobreviver, basicamente, tá? As funções mais básicas. Nível de processamento é instintivo e emocional, né? A nossa decisão, o nosso processo de decisão do seu cliente, por mais que seja de venda complexa, a gente vai falar disso logo, ela tem um caráter emocional muito forte, tá? Isso já é comprovado, vários estudos nos trazem isso. Nível de consciência desse sistema é baixo, né? Ele está ali abaixo do limiar da consciência, e capacidade de controle muito baixa. Realmente são os nossos hábitos, os processos automáticos. E aí temos o sistema 2, que é um sistema racional, né? É um sistema consciente.
Só que, em nível de processamento, ele é lento. Ele exige muito esforço cognitivo. Então, ele não é um sistema que está ativo o tempo todo. A gente só ativa esse sistema quando realmente necessário, tá? Carga cognitiva, capacidade cognitiva. Ele trabalha avaliação de risco, planejamento, todos esses processos cognitivos mais complexos. Nível de processamento é cognitivo, tá? O sistema 2, eu não gosto de falar muito de neuroanatomia, eu deixo isso para quem conhece e estuda isso mais a fundo. Eu gosto muito de entender as motivações, né, e os comportamentos, mas o sistema 2 ele tá muito forte com o córtex pré-frontal, que é uma área mais nova do cérebro, é uma área onde esses processos cognitivos mais complexos acontecem, tá? Ele tem um nível de consciência alto, ou seja, você tem consciência, você precisa dar atenção para aquilo que você está fazendo, processos atencionais, a gente vai falar disso no curso também, estão muito em cima do sistema 2, tá? Muitos dos processos atencionais estão no sistema 2. Capacidade de controle é moderadamente alto, tá? Nós temos aí a cognição e a consciência em cima desse sistema 2. Legal. E o que eu faço com isso, né? A gente vai entender logo. Mas o interessante é entender que nós temos um processo sistema 1 que domina a maior parte do nosso comportamento de escolha, de venda, do dia a dia, e que nós de venda, e aí eu falo com propriedade porque eu já estou há mais de 15 anos no mundo de vendas, nós raramente olhamos para esses processos mais conscientes e mais emocionais, tá, pessoal? O vendedor, ele tem capacidades técnicas, a gente fala que tem o hard skill, né? Ele estuda sobre processo, ele estuda sobre meta, conta, margem, ROI. Isso tudo é sistema 2, isso tudo é uma questão mais racional. Só que o seu cliente, ele vai ser influenciado fortemente pelo sistema 1, pela parte emocional e instintiva, tá? Então, a gente precisa entender a diferença desses sistemas para poder gerar estratégias diferentes, tá certo? Um exemplo que eu dou aqui de sistema 1 e sistema 2, para ficar mais fácil de entender, é quando a gente começa a aprender a dirigir. Quando você vai para a primeira vez ali para pegar um carro, né, você não sabe, nunca teve essa experiência, você está gastando muita energia cognitiva, você está usando o sistema 2 o tempo todo. Por quê? É uma situação nova, você não sabe se olha para o retrovisor, se passa a marcha, aquela confusão. Depois de muitos anos de prática, quando você já conhece daquilo, o cérebro automaticamente ele automatiza aquele hábito, né, aquele processo. Então, hoje a gente sai de casa, a gente sai do trabalho e chega em casa, muitas vezes nem sabe qual caminho pegou, né, normalmente já pega o mesmo caminho, veio pensando em outras coisas, por quê? O cérebro ele tem esse processo, quando é uma situação nova, uma situação mais complexa, você está no sistema 1 e automaticamente você vai criando hábitos, vai liberando energia cognitiva para pensar em outras coisas, para lidar com outros problemas, e o seu sistema 1 de hábito mais automático ele é ativado, tá? Só para contextualizar e que vocês entendam um pouquinho melhor. Beleza. Por que o sistema 1 é tão importante, pessoal? Essa frase aqui é interessantíssima e vai mostrar para vocês o tamanho da capacidade desse sistema 1 e o tamanho da oportunidade que a gente tem de entender esses processos inconscientes, tá? O cérebro ele recebe 11 milhões de bits de informação por segundo. O consciente só consegue processar 40 bits. O restante é assimilado pela mente inconsciente. Olha só, pessoal, que interessante. Então tem muita coisa acontecendo abaixo da superfície, muita coisa que a gente não percebe conscientemente, muita coisa que não é discurso de preço, que não é discurso de prazo, e a gente está deixando de lado. Né? Quando você conhece neurovendas, você consegue influenciar de forma mais sutil esse mundo, né, do sistema 1, esse mundo do inconsciente e da emoção na decisão. Legal. Olha que interessante como é que a gente pode, e como é que o neurovendas e o neuromarketing já estudam um pouco mais a fundo essa parte mais inconsciente, tá? O neuromarketing, olha só, essa foto aqui é da Nielsen, é um instituto de pesquisa, provavelmente vocês que trabalham na indústria como eu já conhecem, ele faz todo o estudo de participação de mercado das marcas, é importantíssimo, eu tenho contato com eles o tempo todo.
Mas eles também têm uma área de estudo de neurociência, de neuromarketing. Essa é a sala que eles têm em São Paulo, inclusive eu já visitei, muito interessante. E lá eles fazem alguns estudos de neuromarketing. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, o tanto que o estudo de venda já está avançado, já está muito mais evoluído. E eu digo que hoje venda deixou de ser uma arte e se tornou uma ciência com neurovendas. A gente consegue trazer alguns insights desses estudos científicos e muito aprofundados para o nosso dia a dia. Aqui são estudos que eles fazem para publicidade e até mesmo em ponto de venda, tá, dentro do supermercado. Vou mostrar no próximo slide. Eles conseguem entender, através de alguns equipamentos, essa toquinha é o EEG, é o eletroencefalograma. Ela vai entender as ondas eletromagnéticas e dentro desse estudo a gente consegue saber qual é o nível de atenção, qual que é o engajamento atencional daquela pessoa, tá? Se está ativando memória, tem vários indicadores que a gente vai aprofundar também lá no curso de AD, que o neuromarketing consegue estudar. Quando ele coloca esse tipo de estudo, importante, eles também têm um eye tracking, que vocês vão ver no próximo slide, que é um óculos onde eles identificam onde as pessoas estão olhando, ou na tela ou na gôndola do supermercado. Usando toda essa tecnologia, o que acontece? Nós, em neurovendas, conseguimos pegar essa informação. Lembra que eu falei que neuromarketing é uma das bases? Eu pego a informação de neuromarketing desses estudos, tiro alguns insights e aplico no dia a dia. Então, não quer dizer, eu gosto de brincar nas aulas e com os meus alunos, que não quer dizer que eu preciso de uma touca de EEG quando eu vou no comprador de uma rede de supermercado. Ou quando eu vou atender um cliente mais específico, eu tenho que, não, peraí, meu amigo, vou te colocar essa touquinha, vou avaliar aqui como é que está seu nível de atenção e engajamento, né? Não sei se no futuro a gente vai ter algum equipamento para isso, mas hoje não. O que eu faço? Eu pego esses estudos, entendo que o cliente ele engaja emocionalmente com um tipo de mensagem. Ou entendo que a atenção, ela é uma atenção que a gente chama de bottom-up, uma atenção que é automática. Como é que ela acontece? Que tipo de exposição na loja do supermercado eu tenho que colocar para ter a atenção do cliente? Que tipo de mensagem eu vou colocar na minha copy, no meu e-mail, para ter a atenção do cliente? Então, eu consigo entender esses insights e mandar bala para ter mais resultado no dia a dia, tá? E olha que legal, eu trouxe essa menina aqui, e é um estudo de neuromarketing, e vejam tanto que isso já está avançado, pessoal. Hoje, você não precisa de um laboratório para fazer esse estudo. Você pode colocar esses equipamentos e levar essa pessoa para fazer compra. Olha que interessante. Então, eu consigo entender a gôndola do supermercado, qual é o posicionamento do meu produto, e eu vejo hoje várias empresas começando a usar esses insights para criar, por exemplo, uma fotografia de sucesso. O que é fotografia de sucesso? A maioria das empresas de bem de consumo, que vendem alimento ou outros materiais dentro do supermercado, eles têm uma posição ideal do seu produto na gôndola do supermercado. Toda empresa um pouco mais estruturada tem isso, e aí é o trade marketing que cuida, mais especificamente. Hoje, os estudos da neurociência, do neuromarketing, conseguem nos dar insights para saber em qual posição eu vou colocar o produto, que tipo de embalagem eu vou usar para chamar a atenção do meu cliente. Então, é perceptível a mudança que está acontecendo no mundo de negócios, né? E eu digo que quem não entrar nesse barco de neurovendas, logo, logo, vai estar fora, porque vai estar bem desatualizado. É algo que está vindo muito forte e está entrando muito rápido nas empresas, tá, pessoal? Por quê? Porque gera resultado. Gera resultado. Não é só estudos acadêmicos e interessantíssimos, né? Não é só interesse, não é só coisa legal e inusitada. É coisa prática. É informação que a gente pode usar para aumentar a venda. Então, legal. Então, o mundo mudou, né, pessoal? Opa, o dedo está nervoso aqui hoje. O mundo mudou, né? Existem novas tecnologias como essa que eu estou passando para vocês e novos comportamentos de consumo. Hoje, depois desse ano, entrando num próximo ano de pandemia, a gente viu a explosão aí do mercado digital. O consumidor é outro, ele mudou, a gente precisa entender isso mais a fundo, né? E, por favor, né? Também coloco isso nas minhas palestras e nas minhas aulas. Não vamos ficar utilizando técnica de venda do século passado. Neurovendas chegou para ficar e tem muita coisa nova que a gente pode estudar, muita coisa que a gente pode aplicar. E você vai em treinamento de venda aí, pessoal, eu sei porque eu faço
mensalmente, sempre faça um treinamento, busca alguma coisa. A maioria das informações que você tem de venda por aí são muito antigas e não consideram essas novas descobertas da neurociência, tá? E aí eu trago a frase desse autor que eu gosto demais também, que tem um livro que se chama The Science of Selling, que é o David Hoffel. Ele fala o seguinte: a venda vendas, né? A venda é importante demais para ser baseada em qualquer outra coisa que não seja ciência comprovada, pessoal. Então, vendas é o motor da empresa. Né? Se o vendedor não existisse, se uma venda não acontece, nada mais acontece dentro da empresa, né? A gente sabe disso. Para que exista produção, para que exista financeiro, para que exista tudo mais, tem que acontecer uma venda. Então, se existe ciência, se existe estudo, por que não utilizar? Né? Essa é a ideia. Beleza, vou beber uma aguinha aqui e vou seguir. Temos tempo ainda hoje. Daqui a pouco eu abro aqui para ver as perguntas de vocês, tá? Beleza, turma. Então, afinal, Thiago, você falou um monte de coisa aí de neurovendas, neuromarketing. Cara, como é que eu vendo para essa mente do cliente? Como é que eu entendo isso, sistema 1, sistema 2 e vendo? Como é que eu negocio melhor com neurovendas? Thiago, será que eu consigo sentar na mesa de negociação com aquele comprador, cara, duro e vou ser o melhor negociador depois que eu entender de neurovendas? Pessoal, vai, e eu digo com propriedade, porque isso me ajudou muito na minha carreira e eu espero que ajude vocês também, tá? Porque é entender de pessoas, né? Entender dos padrões, da psicologia, do comportamento, das respostas. Então, legal, vamos lá. O que eu vou passar para vocês? Eu trouxe, como eu disse, eu peguei partes das aulas que eu tenho lá no EAD e trouxe alguma coisa que fosse prática, que vocês pudessem pegar hoje e sair com algum insight amanhã para poder utilizar no dia a dia de vocês. Eu gosto muito desses 6 estímulos primários do sistema 1 de decisão, ou 6 estímulos primários do primal brain, do cérebro primário, né? Que alguns autores trazem. Quem fala muito disso são os autores da Sales Brain. Tem o Patrick Heinvoiz, acho que é esse mesmo o sobrenome dele, se eu pronunciei certo, e o Christoph Morin. São esses dois que escreveram alguns livros nessa área de neurovendas, estão no campo já há bastante tempo. E eles colocam 6 estímulos primários que podem te ajudar a vender mais e realmente vão comunicar com algumas áreas não tão racionais assim, tá? E que nós já estamos ali conectados para responder a esses estímulos. Então, se você pega cada um desses estímulos primários e coloca na sua mensagem, coloca no seu discurso, coloca na sua argumentação de vendas, você pode ter mais resultado, tá? Primeiro estímulo, turma, aí eu trouxe o brain, né, claro, sempre o cérebro, e pessoal. Eu digo sempre também nas aulas, turma, o cliente, ele não quer saber de você ou do seu produto. Ele não quer saber se é bonito, ele não quer saber da característica do seu produto, se é feito na China, na NASA, ou o que é. Ele quer saber o que seu produto pode fazer por ele. Por quê? O primeiro estímulo, e é muito forte, porque o sistema 1, primeira coisa que ele quer é fazer com que você continue vivo. Ele quer que você sobreviva. Então, nós temos um viés muito pessoal, que primeiro olha as minhas necessidades e depois olha as necessidades do outro, né? Então, por natureza, digamos que nós somos egoístas, mas claro que vivemos numa sociedade, como seres sociais, a gente balança entre esses dois perfis, né? Mas, internamente, quando a gente vai falar de produto e venda e serviço, um viés pessoal e mais egoísta mesmo está muito forte quando a gente vai oferecer o nosso serviço, tá? Então a gente tem que entender sempre o que você está resolvendo na vida desse cliente. E parar de falar do seu produto, da sua característica, o tanto que você é bonito, o tanto que você atende. Sabe, assim, tem vários argumentos que a gente vai usar, sim, prova social, números, mas que são secundários. Primeiro você tem que endereçar o problema do cliente, né? Você vai ter que entender o que você precisa resolver. Aí nós temos uma questão muito primitiva também, que vem lá dessa época. Opa,
Isso que hoje eu estou com o dedo nervoso aqui. Peraí. Pronto. Voltei. Nós temos uma questão também muito primitiva, um padrão de comportamento muito forte, que, se a gente entender, a gente também consegue gerar estratégias novas, tá? As pessoas, os clientes, consumidores, shoppers, estão todo tempo fugindo da dor e buscando prazer, tá? Por quê? Porque o cérebro, sistema 1, o cérebro primário, ele está o tempo todo nos ajudando a sobreviver. Então, tudo que é dor, que pode prejudicar a sobrevivência, que não agrada, ele foge. E tudo que é prazer, tudo aquilo que pode te ajudar a sobreviver, ele busca. Traduzindo para o meio de vendas, o que a gente tem? A gente tem o cliente que foge de prazo, prazo curto, ele quer desconto, ele quer receber um bom atendimento, ele quer lidar com pessoas que são parecidas com ele. Então tem várias coisas, vários insights que a gente pode trazer aqui desse fuga da dor. Busca do prazer. Né? Ele está buscando uma pessoa que trate bem, que entenda as dores, que dê um desconto, que entregue valor. Tudo isso é básico, né? Eu não estou falando de uma novidade aqui, não, pessoal, mas a gente muitas vezes não olha para essas questões e acaba sendo muito míope na hora de oferecer nossos produtos, tá? E esquece de entender um pouquinho da pessoa, do CNPJ, do CPF por trás do CNPJ, né? E aí eu trouxe essa frase aqui do Richard Dawkins, né, que escreveu O Gênio Egoísta, e, claro, tem toda uma teoria por trás disso, se eu não me engano, o professor Pedro também falou disso na primeira aula. Seguinte, fique advertido que se você desejar... Opa, peraí. Beleza. Fique advertido que se você desejar, como eu desejo, construir uma sociedade na qual os indivíduos cooperem generosamente e desinteressadamente para o bem comum, você poderá esperar pouca ajuda da natureza biológica. Tentemos ensinar generosidade e altruísmo porque nascemos egoístas, né? É o livro dele, O Gênio Egoísta. Ele fala que o gênio é egoísta por si só, ele quer só se multiplicar, e a gente tem essa questão biológica muito forte. Claro que temos uma questão social e de grupo que contrabalança isso, mas no fundo, o cliente quer saber o que ele ganha com isso, como eu acabei de falar com vocês. Então ele vai estar o tempo todo olhando. Tá bom, Thiago. Legal, você tem aqui um produto novo para me vender, sensacional. Você está falando que ele veio da Europa, a sua empresa vende não sei quantos mil litros lá fora. O que eu ganho com isso? Eu vou ganhar mais margem? Eu vou ter mais autoridade interna aqui dentro da minha empresa? A gente vai falar um pouquinho de cada um desses, tá? O que eu ganho, Thiago? Porque, tudo bem, eu entendo que sua empresa é maravilhosa, sensacional, mas e aí? O que tem para mim? E aí eu gosto de trazer essa pirâmide, que também é outro negócio muito simples, e a gente, às vezes, se perde no dia a dia de vendas. Eu digo que, para vender com neurovendas, você tem que entender dos 3 ganhos, né, dos 3 valores principais para o cliente. Primeiro é o ganho financeiro, depois é o ganho estratégico, depois é o ganho pessoal. Inicialmente, e na maior parte do tempo, pessoal, os vendedores estão olhando só o ganho financeiro, porque é aquilo que está mais presente o tempo todo. O cliente está querendo desconto, ele está comparando você com o fornecedor do lado. Ah, não, mas espera aí, você me vendeu esse produto, o outro ali me entrega com mais prazo e com mais margem. Ah, mas espera aí, seu concorrente falou que entrega isso ou aquilo. Ganho financeiro, tá? Ele é importante, a gente precisa tratar, mas ele está muito mais dentro dos discursos racionais, ali, sistema 2, como eu falei para vocês, né? E aqui não tem como muito eu sair de algumas enrascadas, tá? Muitas vezes no mercado, eu tenho um fornecedor mesmo, terceiro, que esse cara tem, que é mais barato, e para ele entrega mais resultado. E aí? Como é que eu vou conseguir argumentar isso, pessoal? Muito difícil. E eu vejo os vendedores batendo cabeça o tempo todo, falando de ganho financeiro. O ganho financeiro, ele pode claro, você tem que dominar e você precisa ter ganhos financeiros. Mas ele vai te levar, entregar ganhos financeiros, perdão. Mas ele vai te levar até um patamar só na negociação. Depois, você pode e deve entrar no ganho estratégico. O que é o ganho estratégico? É algo que você pode oferecer com o seu produto ou serviço que não pode ser traduzido em valor financeiro imediatamente. É alguma coisa
que você oferece que vai gerar uma economia de tempo, uma economia de energia, ou até uma conexão estratégica, né, entre essa empresa que você está vendendo e um outro terceiro, alguma coisa que conecte. Aqui na indústria, quando eu trabalhei muito tempo com Key Accounts, né? Hoje eu trabalho com todos os canais. Key Accounts são grandes redes de supermercado. Em Minas, a gente fazia um plano que se chamava JBP, que é Joy Business Plan. É um plano conjunto estruturado para o ano entre a indústria e o fornecedor. Então, eu sentava com o comprador e com o diretor daquela rede de supermercado e estruturava com ele como seria o meu ano, quanto de produto eu vou entregar, quanto de produto ele vai vender, qual é a margem que ele vai ganhar. E aí, nessa discussão, eu estou tratando o ganho estratégico, pessoal. É um passo acima, tá? E a gente tem que começar a criar esse tipo de estratégia. E por último, e mais importante, é o ganho pessoal. Que esse, pessoal, de verdade, fica esquecido muitas vezes. Principalmente quando a gente tem meta para bater, número de clientes para visitar e incêndios para pagar, eu vou tratando o ganho financeiro, vez ou outra eu vou no estratégico, raramente eu vou no pessoal. Como o sistema 1, como a parte emocional e pessoal é muito importante, eu tenho que conseguir conectar o meu discurso com a pessoa do outro lado da mesa, pessoal. Com o CPF desse CNPJ que eu estou negociando. Por quê? Dependendo daquilo que aquele cliente específico quer como profissional, expectativas que ele tem para a carreira dele, um ganho de um bônus, ou uma viagem com a família, alguma coisa que ele queira do nível pessoal, você pode, no seu discurso de venda, ajudá-lo a conquistar isso também. Né? Então, por exemplo, se um cliente está numa situação, isso já aconteceu comigo várias vezes, eu tenho um comprador que está numa empresa grande com possibilidades de crescimento, tá? Então eu identifico que aquele comprador específico é um cara ambicioso e ele está te pressionando por desconto, ele está te pressionando por margem, por quê? Ele, no fundo, quer entregar um resultado maravilhoso para o gestor dele e ser promovido logo, logo. Uma vez que eu entendo que esse cara, que esse cliente, ele tem um perfil mais ambicioso, ele quer um ganho pessoal, profissional muito forte, eu consigo ajudá-lo nessa tarefa, tá? Por exemplo, eu posso negociar com ele alguns produtos, e isso eu já fiz diversas vezes, que tem uma margem maior. Ao invés de dar desconto naquele produto que ele está pedindo, eu trago uma inovação, eu trago uma proposta diferente e o meu discurso de venda muda. Eu vou falar com ele, olha, com esse produto novo, se a gente for junto, você vai receber 2 vezes mais margem e, cara, vai ajudar a sua vida aqui no final do mês. Então, uma vez que eu entendo a pessoa, qual é o código de decisão, o ganho pessoal, eu consigo influenciar muito mais, tá? Claro que isso demanda um pouquinho mais de energia da nossa parte, tá? E não é todo tipo de negócio que eu consigo aprofundar tão nesse nível para o ganho pessoal, mas é importantíssimo e a gente precisa entender. E aí, olha só que interessante. Como é que eu identifico o ganho pessoal? Tem alguns códigos de decisão, que a gente fala em neurovendas também. Quem traz aqui é o Claric, também ele tem um livro que eu vou indicar para vocês no final do mês. Ó, final do mês. Gente, falei com você que eu sou da manhã, né? Eu chego essa hora, eu também já estou dando tilt. Ele traz isso aqui falando de código de decisão. O pessoal, ele tem alguns aspectos, tá? E o pessoal de um cliente não quer dizer que é o mesmo do outro, né? Cada um é cada um, a gente sabe disso. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês, o código de decisão pessoal, aquilo que mais motiva aquele comprador, pode ser o reconhecimento individual, o desafio. Ou então pode ser controle e ordem. Todos nós já encontramos profissionais de compra ou CEOs que querem ter controle do processo, ele quer saber do detalhe de tudo. E se você entregar isso para ele, ele vai ficar muito satisfeito. Tem alguns profissionais que querem segurança. Né? Ao invés de querer ser promovido, como esse exemplo que eu dei para você, ele está morrendo de medo de ser mandado embora. Então, principalmente nesse momento agora de pandemia, a gente tem que entender que é uma situação delicada. Várias empresas estão diminuindo o quadro de profissionais. Então, que tipo de garantia que eu posso dar para esse fornecedor de que o meu produto é seguro, de que eu não vou deixar ele na mão,
de que se ele precisar, ele me liga de madrugada, a qualquer hora eu resolvo o problema dele. Então a gente vai entender quais são os códigos de decisão para poder influenciar o pessoal, tá? E aí eu sempre trago também, pessoal, em cima de cada conceito desse, um to-do, o que fazer, né? O que eu posso fazer para utilizar essa estratégia do pessoal? Primeiro, gere confiança. Né? Gerar confiança, eu digo assim, que toda escolha, ela é uma incerteza, tá? Quando o cliente está mudando de fornecedor, ou ele está apostando no seu novo produto, ele está comprando um volume maior de você, ou ele está comprando um produto que ele é um seguro, alguma coisa que ele nunca comprou na vida, ele tem medo de dar errado, né? Você tem que ser a pessoa, você vendedor tem que gerar uma segurança muito forte. É o primeiro filtro que a gente fala para iniciar uma venda. Primeira coisa é segurança. Segundo, foque no ganho pessoal. Então eu vou sim entender financeiro, eu vou buscar o ganho estratégico, mas se eu conseguir entender qual é o ganho pessoal, o que aquela pessoa está querendo no final das contas, com aquela negociação, eu consigo influenciar mais, tá? Vamos lá. Segundo ponto, contraste. O contraste, ele acelera decisões, tá? O cérebro está muito conectado para entender e visualizar contrastes. Então, somos uma máquina de reconhecimento de padrão, reconhecemos e processamos informações instintivamente o tempo todo. Esse sistema reconhece rapidamente a diferença entre objetos, pessoas e ideias. Então, quanto mais contraste eu conseguir mostrar para o cliente na minha proposta e no meu pitch de venda, mais fácil vai ser para ele decidir, tá? E aí uma coisa que eu sempre falo também é essa aqui, olha, para a gente pensar um pouquinho. Existe realmente contraste suficiente entre você e seu concorrente? Lembra dessa miopia que eu falei que a gente tem em vendas muitas vezes, de achar que nós temos um diferencial muito interessante, um diferencial, poxa, eu sou o último biscoito da bolacha, né? Só que será que o seu prospecto, o seu cliente entende dessa forma, né? O que normalmente acontece, turma? Olha que legal isso aqui. Acontece uma sobreposição, tá vendo essa parte vermelha aqui no meio? Entre o que você está propondo, entre o que o prospect está entendendo, entre o que os seus concorrentes estão entregando. Então não se enganem. Quando a gente fala de um mercado específico, normalmente as empresas que estão nesse mercado, elas resolvem uma dor específica, algumas dores específicas daquele público. E as soluções acabam sendo muito parecidas, pessoal. E o discurso mais ainda. Né? Faz esse teste, entra no site do seu concorrente, no seu site, veja lá quais são as diferenças de discurso. Você vai perceber que muito do discurso é parecido. E para o prospect, que não conhece a fundo o seu produto, e nem tem obrigação disso, é tudo a mesma coisa, pessoal. Ele vai, se você não conseguir se diferenciar, gerar valor, ele vai ficar naquela base da pirâmide financeira, lembra? Vai ficar no financeiro e o discurso vai ficar só ali. Então eu digo que a gente tem que... Opa, de novo. Eu digo que nós temos que entender qual é o valor único, onde eu estou entregando valor para o prospect e o meu concorrente não consegue entregar, tá? Nós normalmente cometemos 3 erros quando a gente está fazendo uma proposta, e aí isso aqui entra muito no B2B, né? Quando a gente está tratando vendas mais complexas. Nós damos muita informação para o cliente. Dentro de neurovendas a gente já entende, existe um negócio que se chama paradoxo da escolha, é que quanto mais opção, mais eu paraliso o meu cliente, mais eu deixo ele confuso. Então, normalmente nós damos muita informação, nós não descrevemos a solução sobre a perspectiva do comprador, é sempre um viés muito nosso, e nós temos uma falha de identificar qual é o real diferencial que eu tenho, tá? E é uma pesquisa interessante de se fazer, pessoal, de realmente perguntar isso para os seus clientes de hoje, tá? Não para os seus futuros. Começa a perguntar o que chamou mais atenção no seu produto, na sua empresa. Você vai se surpreender que muitas das coisas que eles vão falar não é aquilo que você considera que é o mais forte no seu discurso e no seu produto, tá? Tio Dus, o que eu faço com isso, Thiago? Primeiro, eu quebro padrão, tá? Para estar naquela posição ali de valor único, eu tenho que quebrar padrão. Eu tenho que ser algo uma teoria, né? Um ponto de vista que eu gosto bastante para vendas complexas,
que é a venda desafiadora. Inclusive, vou indicar um outro livro para vocês, que tem esse mesmo nome, A Venda Desafiadora, em inglês é The Challenge Sales, é o Matthew Dixon. É um outro livro legal demais para quem atende vendas complexas, tá? E esse conceito é o seguinte, olha, eu tenho que deixar de ser um vendedor amigão, que é a maioria dos vendedores que só conectam e fazem relacionamento, por fazer relacionamento, e eu tenho que desafiar o meu cliente. Eu tenho que buscar uma informação, um insight, alguma coisa que surpreenda ele, que traga real valor e que ele não está procurando inicialmente. Eu diria aqui, conectando, falando com vocês, eu vou conectando as coisas. Eu diria que é um valor mais estratégico que você tem que localizar para aquele cliente. Lembra do meio da pirâmide? Então, seja desafiador, desafie o cliente a entender o negócio dele de uma forma diferente, quebre o padrão. E segundo, use o antes e depois, né? Eu posso, através de histórias ou através de imagens, mostrar o antes e o depois, o que é a vida dele antes, agora, sem a minha solução, e como vai ser depois com a minha solução. Aí tem várias formas, várias estratégias de neurovendas que, infelizmente, eu não vou conseguir passar aqui nessa 1 horinha, que é curta, mas que a gente pode utilizar para influenciar mais. Outro estímulo, pessoal, que o cérebro adora e a gente pode usar nas nossas estratégias. Tangibilidade, tá? A tangibilidade, tudo aquilo que é tangível, que não é abstrato, que é concreto, ele reduz o esforço cognitivo, ele facilita o processo de informação. Ele facilita que o sistema 1 esteja ali mais responsável pela decisão, e isso para a gente é muito bom. Olha só, o sistema 1 não consegue processar conceitos abstratos. Ele irá rejeitar informações intangíveis e muito complexas. Então, coisas complexas demais, fontes complicadas, no seu discurso de venda, a gente tem essa tendência também, quando a gente está muito tempo na indústria, e eu faço isso direto, também tento me policiar, a gente usa muitos jargões, né? Eu falo de JBP, eu falo de PDV, eu falo... Talvez o cliente ele não saiba disso 100%, ele não tem obrigação de saber, né? Eu tenho que simplificar o meu discurso. E eu tenho que trazer um conceito que a gente usa em neurovendas também, que é fluência cognitiva. O que é fluência cognitiva? É a experiência subjetiva de quando é fácil, de quanto é fácil ou difícil completar uma tarefa mental. O cérebro ele não gosta de gastar energia, ele economiza, né, energia o tempo todo. Ele já usa bastante energia, glicose, e ele está o tempo todo automatizando hábitos e processos para poder economizar energia. Então, aqui, quando eu facilito, quando eu tangibilizo, eu tenho mais fluência cognitiva, tá? Eu consigo ter um processamento mais leve, e as pessoas não gostam de pensar demais, de processar muita informação. Isso cansa, isso normalmente afasta o seu comprador, tá? O seu cliente. To-dos. O que fazer, então, Thiago? Beleza. Tangível. Apresente provas. Provas tangíveis de que o seu produto dá resultado. Não vai falar só assim, o meu produto aumenta vendas. O meu produto vai gerar resultado e, sei lá, vai diminuir o tempo de produção que você tem aqui. Pessoal, tangível, concreto, tá? Exemplos de outros clientes também. Então, tem uma... Aí eu vou para o segundo, né? Seja simples. O seja simples, tudo que é simples é mais fácil de processar e é mais tangível, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que traz esses dois to-dos aqui e eu uso diretamente. Agora a gente está em quarentena novamente, né? Não estou fazendo rota de mercado, mas quando estava, uso isso o tempo todo. Primeiro, a gente precisa tangibilizar, né? Um exemplo que eu dou quando eu atendo bares e restaurantes. Quando eu chego com um desconto, quando eu chego com uma proposta diferente, um produto novo, isso é pouco tangível para aquele ponto de venda. Principalmente quando eu estou falando para um bar, tá, pessoal? O que eu faço, e eu falo para o meu time o tempo todo para a gente usar essa estratégia? Eu tangibilizo, primeiro, eu torno simples a informação, eu comunico no mesmo patamar daquele cliente, daquele ponto de venda, e eu simplifico a informação, e eu tangibilizo a informação para ele. Então, por exemplo, se eu tenho um desconto de 8%, 10%, muitas vezes ele não vai entender o que aquilo vai trazer para ele. Mas eu tangibilizo. Eu coloco ali uma continha de pão, no papel de pão, onde tiver. Falo, olha, seu João, eu estou fazendo essa conta aqui com esse desconto. Se você comprar tanto de volume do meu produto e não comprar da concorrência,
você vai ganhar tantos reais no final do mês. Vou fazer uma conta rápida aqui. No final do ano, seu João, você vai ter aqui 30 mil reais para reformar o seu bar. Ou então, quando eu estou falando de uma rede, olha, você está ganhando aqui, sei lá, 200 mil reais de margem para poder iniciar a construção daquela outra loja que você estava buscando. Ou para você ter um lucro operacional maior. Ou até quando eu quero ir mais no pessoal, né, eu vou, olha, esse dinheiro é para você comprar aquele carro que você queria, meu amigo. Quando eu já tenho mais conhecimento, mais intimidade com o cliente. Eu já consegui sondar um pouco melhor. Esse desconto aqui vai te possibilitar aquela viagem com a sua família no final do ano, seu Zé. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou simplificando a comunicação e eu estou tangibilizando. Eu estou colocando concreto, de forma concreta. Um exemplo de simplicidade é o Amazon, né? Que eu tenho um problema com isso aqui. Eu compro o tempo todo na Amazon, porque é muito simples, é muito fácil. Então, claro, tem outras empresas que têm promoções melhores, mas eu já tenho todos meu cadastro ali. Eu não preciso conectar em mais nada. E ele tem um processo que é o One Click Button. Um clique, você não precisa nem ir para o carrinho, você já clica e já compra. Então, os livros que eu ouço no audiobook, eu sempre compro aqui e chega isso e mais um monte de coisa. Inclusive, estou precisando parar um pouquinho com isso. Mas é simples, né? E isso acaba gerando mais vendas. Legal, turma. Memorável. Temos mais 2 aqui para a gente encerrar. Memorável. A gente fala muito de memória no curso de EAD. Tem um módulo de memória, atenção, memória e emoção, tá? Que a gente vai falar muito dos processos de memória, como acontece a retenção da informação. Eu gosto de falar aqui em memória como se fosse uma rede de pesca, tá? Ela é associativa, então a gente vai entender um pouco mais os processos de memória e como a gente pode ser mais memorável, causar uma impressão mais forte no seu cliente, tá? E aí tem memória implícita, memória explícita, tem um mundo de informação aqui. E, poxa, pessoal, eu sou suspeito para falar, mas é interessantíssimo. É muito legal. E ajuda você a vender, né? O principal. Então, não é sobre o que você comunica agora com o seu cliente, mas sim sobre o que ele irá lembrar no momento da compra. Então, existe um gap, muitas vezes, entre o momento que você apresenta a sua proposta, ou o momento que o cliente ele é exposto à sua publicidade, e o momento de compra. A gente tem que entender esse processo. E olha que legal isso aqui. Essa é a curva do esquecimento, tá? Estudos da neurociência mostram que em 72 horas, pessoal, nós temos uma tendência de esquecer mais de 80% do conteúdo que a gente assistiu de uma apresentação de venda, que o seu cliente assistiu do seu pitch de venda, tá? Ou da apresentação do seu produto, uma publicidade. Se o cliente ele não engaja, não dá atenção, não trabalha essa informação, a codificação daquela memória de curto prazo para longo prazo, ela não acontece. Então ele vai esquecer de muito daquilo que você falou. Existem estratégias para você fortalecer esses traços de memória, tá? A gente vai falar disso também lá no curso, mas é importante dizer que a gente fala um monte de coisa e o cliente não vai lembrar de tudo aquilo que a gente falou. Então a gente tem que escolher muito bem o nosso discurso, né? Legal. Ó, um outro ponto aqui, falando de memorável, essa é uma outra neurocientista que eu acompanho e é incrível, tem um livro também muito bom que se chama a Carmen Simon. Vou lembrar logo o livro dela, passo para vocês. Ela estuda processo de decisão, processo de memória, de como comunicar, como ser mais memorável, tá? Então ela diz aqui, olha só que legal esse esquema, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. A hora que eu apresento a proposta de valor, ponto A é diferente do ponto B. O ponto B é o momento de decisão de compra. Então existe um processo onde eu coloquei aquela informação na mente do consumidor, ele vai notar uma pista, né? Uma pista, quando a gente fala de memória, é algo que traga, que conecte com aquela memória, com aquela informação. Então, ele tá lá, eu tô, por exemplo, e aí uma jornada de compra que eu tô fazendo agora. Tô querendo comprar aqueles relógios digitais, né? Eu tô há 2 meses pesquisando isso. E aí eu pesquisei e acabei não comprando.
E aí, no momento que eu tô correndo, eu vejo alguém com aquele relógio, opa, uma pista. Isso me lembra que, opa, eu quero comprar esse relógio. Então, o tempo todo a nossa memória, ela funciona através de pistas, de algum gatilho no ambiente que me traz aquela lembrança. O seu cliente pode ter recebido a sua informação, o seu pitch de venda, mas naquele momento ele não está precisando do seu produto. Mas lá na hora que der aquela dor de barriga, quando ele precisar, quando acontecer a pista, alguma coisa chamar a atenção, ele fala, opa, tem aquele fornecedor, tem o Thiago que é o fornecedor daquele produto. Então ele vai notar aquela pista, vai buscar na memória, no repertório de marca, opções, opa, quem que eu conheço que entrega esse produto? Né? Quem que eu conheço que pode resolver esse meu problema? Se ele não tem ninguém na memória, ele vai para o Google, você perdeu a chance de impactar aquele cliente, a não ser que você tenha um trabalho de marketing digital incrível. E aí ele vai agir na intenção, ele vai comprar o produto, vai fazer uma proposta, tá? Eu gosto de trazer um exemplo da época que eu trabalhava lá atrás com medicina e segurança do trabalho, vendas complexas, vendas de serviço. Eu fechei um grande contrato, foi um dos maiores contratos daquela época lá da empresa, uma empresa de engenharia. Claro que eu não entendia nada de neurovendas, mas hoje eu consigo conectar muito bem porque deu certo. Olha que interessante essa história. A gente vendia contratos anuais com valor agregado muito alto para consultoria em medicina e segurança do trabalho. Totalmente diferente do que eu faço hoje, mas é uma área muito interessante. E essa empresa, ela tinha um contrato de um terceiro, que acabava no final do ano. Eu era um consultor hunter, então ficava buscando clientes o tempo todo, e eu achei essa empresa. Ela não me deu espaço para apresentar a proposta, mas ela pediu um serviço. Esse serviço era uma medição de poeira, pessoal, porque a engenharia ela também levava alguns equipamentos para medir poeira dentro de uma obra, né? Tem umas questões aí de legislação que eles precisam ter. Pessoal, sabe quanto que se me dava de comissão? E era numa outra cidade, nem era Belo Horizonte. Me dava, sei lá, uns R$ 15 de comissão. E eu fui, de verdade, umas 7 vezes fazer esse mesmo serviço para esse cara. Fui lá, fui conectando, fui conhecendo as pessoas. E no momento ali que eles me deram a oportunidade, eu apresentei a proposta maior de consultoria. Se passaram 7 meses, e depois, quando esse cliente teve um problema com o fornecedor, ele lembrou de quem? Da empresa que eu trabalhava, do Thiago. Porque eu fui gerando memória, fui gerando conexão, eu apresentei o valor da proposta 7 meses antes. E depois ele tinha o Thiago, ele tinha a empresa que eu trabalhava como referência. Tá? Só uma história para contextualizar aqui, que é bem legal. E eu tenho certeza que se vocês também pararem para pensar, vocês vão entender no processo de venda de vocês várias situações onde esse conceito pode ser aplicado. O que eu faço aqui com essa estratégia, pessoal? Repetição e emoção, tá? A memória, ela se fortalece com repetição, contatos, né? Vou estar sempre em contato com o meu cliente, e emoção. Então, eu tenho que influenciar emocionalmente, de alguma forma, aquilo tem que fazer sentido para o cliente, tem que fazer sentido para a pessoa, tem que resolver um problema dele, eu tenho que emocionar. Quando eu falo de marcas, eu também tenho que trabalhar a emoção. A Coca-Cola faz isso muito bem, né? Ela contextualiza, o neuromarketing estuda muito, tem vários cases da Coca-Cola. Ela entrega felicidade, encontro com a família, né? Conecta isso com o produto dela e ela é líder, continua sendo. E um outro ponto para a gente trabalhar a memória é o começo e fim. Opa, volta aqui, sem spoiler. Começo e fim, que é o Primacy ou Recency Effect, né? O efeito da primazia ou da recência. Dentro de um processo, de uma experiência, né? Vamos colocar um contato comercial. O nosso prospect, uma característica da memória também, tem a característica, tem a situação de lembrar mais do começo e do fim daquela interação comercial. Pessoal, isso é uma informação importantíssima, porque eu muitas vezes coloco o meu pitch de venda, falo da minha empresa, no começo ali eu sou bonzão, eu sou um monte de coisa, e é o momento que eu tinha que mais conectar com a dor do seu prospecto. Não é o momento de falar sobre mim, sobre a minha empresa. Depois eu vou conectar aquelas dores com os benefícios que eu consigo entregar. Mas se ele vai lembrar do começo e do fim, o início tem que ser sobre ele. E o fim eu tenho que reforçar aqueles benefícios que eu falei que vou entregar. Então, começo e fim. Eu tenho que iniciar muito bem e terminar muito bem. Isso quando a gente entende de memória, olha que incrível, pessoal. A neurociência estudou, a neurociência foi lá e fez
estudos durante anos, com equipamentos super complexos. Nós, de neurovendas, não podemos ir lá entender esse detalhe do estudo, tá? Mas não precisamos. Uma vez que eu entendo que esse é um padrão, que a memória funciona assim, opa, vou pegar meu processo de venda e vou redesenhar, tá? E o último aqui, para poder liberá-los para uma noite de sono, é o visual. O cérebro é visual, é o nosso sentido mais forte, né? É o nosso canal com o mundo exterior e impacta bastante. Olha só o tanto que a visão é importante. O cérebro demora 14 milissegundos para processar uma imagem e 140 milissegundos para processar uma palavra. Então, turminha, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, quando a gente vai fazer apresentação de PowerPoint, com muita coisa escrita, é difícil processar. Quando eu coloco uma imagem, quando eu consigo colocar as empresas, grandes marcas fazem muito isso, né? Coloco uma pessoa consumindo um produto, ou eu coloco uma imagem de uma empresa parecida com aquela empresa satisfeita com o meu produto. Quando eu coloco alguma coisa que impacte no visual, eu chamo muito mais atenção. Olha que interessante isso aqui eu acho que é nos Estados Unidos, né? Porque essa 3M é famosíssima lá, essa fita, né? Eles fizeram vários testes de publicidade e esse aqui que mais engajou. Por quê? É tangível, eu olho e entendo, e é muito visual. Poxa, a fita tá segurando né, essa estrutura toda. Poxa, né? Isso, olha o tanto que é rápido o processo. Eu entendo rápido. Eu não tenho que pensar muito, eu não tenho que questionar, e eu não tenho que explicar. Tá aqui, ó. Olha só, a minha fita é foda, ela é forte, ela segura até essa estrutura aqui, tá? E o que fazer? Faça o cliente imaginar, né? Use a imaginação do seu cliente e use imagens para se comunicar, tá bom? Ah, não, tem mais um aqui, turma, ó, posso esquecer não. Emoção, segurem aí. Emoção é o nosso último estímulo, eu falei muito de emoção, é forte e o processo de decisão ele está muito, muito conectado com a emoção. A gente precisa entender um pouquinho mais disso, tá? A emoção, ela produz movimento, ela gera decisões, tá? Ela ajuda a gerar decisões e ela fortalece, codifica a memória. Então, a gente tem que trabalhar a emoção o tempo todo. Antônio Damasio, que é um neurocientista português, o que ele nos traz? Essa frase dele também famosíssima. Não somos máquinas de pensar que sentem, somos máquinas de sentir que pensam. Legal, né, pessoal? Então, a emoção é forte e a gente tem que entender o papel dela no processo de decisão de vendas. Traduzindo um pouquinho mais para o nosso dia a dia, o que eu posso fazer trabalhando a emoção? Eu tenho que dar uma emoção de ganho, um sentimento de ganho para aquele cliente. Ele tem que se sentir bem, né? Ele tem que ter uma emoção de ganho. E aí, existe essa equaçãozinha aqui, na verdade, essa continha. Valor, né? Quanto mais valor eu conseguir gerar, acho que o professor Igor falou disso, o spin selling é uma estratégia que busca gerar valor, né? E na implicação, e na ferida mesmo do problema, para que o cliente entenda o valor. Quanto mais eu gerar valor, através daqueles... lembra da pirâmide? Eu gosto muito dela, falo dela sempre. Valor financeiro, beleza, é importante também. Valor estratégico e valor pessoal, principalmente. E o custo, a percepção de custo, tá? Existem várias estratégias de neurovendas, neuropreço, para diminuir a percepção, a saliência de preço e diminuir a percepção também, a dor da compra, tá? Essa é uma estratégia de neurovendas que a gente pode utilizar. Mas, basicamente, é aumentar o valor e diminuir a percepção de custo. E aí, simples, né? Acabei de falar, os to-dos, que é aumentar valor e diminuir dor dentro de algumas estratégias. Só para dar um spoiler aqui das estratégias de diminuir dor, por exemplo, usar cartão de crédito, que desconecta a compra, né, o uso do produto do pagamento, usar combo, usar várias estratégias, até a forma como você coloca o preço numa proposta, ela vai diminuir a dor, a percepção, a saliência daquele preço e vai melhorar essa equação
nossa aqui. Ufa, chegamos ao fim, galera. Poxa, queria ficar mais com vocês aqui, mas, infelizmente, a gente tinha só uma horinha, estou estendendo um pouco, mas queria deixar essa última frase aqui para vocês, um último recado. Em vendas, não é o que você diz, é como os outros percebem aquilo que você diz. Então, é importante que a gente entenda de comunicação, é importante que a gente entenda de pessoas, é importante que a gente entenda os processos inconscientes, processos mentais das pessoas, dos nossos prospectos, dos nossos clientes, para poder influenciar mais e vender mais. E, de verdade, pessoal, neurovendas é um caminho, não é um caminho simples, demanda estudo, demanda energia, mas é um caminho sem volta, tá? A gente entra nisso e não quer mais saber de técnicas antigas, a gente evolui bastante como profissional de venda, e é muito interessante, é muito curioso. Tenho certeza que vocês que estão aqui já são neurovendedores também. Se eu sempre falo também que se eu coloquei uma pulga atrás da orelha, uma curiosidade em cima desse assunto, eu já estou muito, muito satisfeito, tá? Vou deixar aqui os meus contatos, sempre estou à disposição, estou lá no LinkedIn, Thiago O. Medeiros, estou no Instagram, Thiago O. Medeiros. Então, quiserem falar de vendas, quiserem falar de neurovendas, negociação, bater papo, é comigo mesmo, me chamem lá. E se quiserem tirar um print aqui desses livros, para que você se aprofunde um pouco mais. É o Rápido e Devagar, como eu falei, Venda a Mente Não Cliente do Claric, A Ciência de Vendas, O Paradoxo da Escolha, lembra que eu falei com vocês de um conceito? Tem um livro inteiro falando sobre isso. E Como Marcas Crescem, How Brands Grow, do Brian Sharp. Tem várias outras dicas, só me chamarem aqui, eu passo para vocês. E é isso, muito obrigado, feliz demais de ter ficado com vocês mais esse encontro, né? Obrigado, IBN. Vou tirar aqui minha tela para ver se eu consigo ver alguma questão aqui da turma. Espera aí. Onde estou? Vou voltar aqui. Só um minutinho, pessoal. Stop sharing. Agora sim. Legal, turma, é isso. Obrigado demais, IBN. Poxa, sensacional. Sabe que eu adoro estar aqui com vocês, falando desse assunto. E convido todos ao EAD de Neurovendas. Se eu não me engano, está com 50% de desconto. Legal demais. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisinha. Vou ter que finalizar para não estender muito. Mas deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Se não, me mandem lá no Instagram que eu respondo também, tá? Legal, Luiz. Obrigado, Luiz. Tereza, prazer também conhecê-la, bom demais. Beleza. Sensacional, turma, é isso. Então, eu vou deixar as perguntas e dúvidas para os meus contatos aí, até porque a gente já estendeu mais. Fiquem com Deus, uma boa noite. Venham para o EAD de Neurovendas, venham para o mundo de Neurovendas, né? Eu gosto de ter mais colegas e mais vendedores, aí, parceiros de venda, entrando para esse novo mundo, para a gente fortalecer esse time de neurovendedores. Espero vocês aqui e contem comigo, tá bom? Grande abraço, uma boa noite, nos vemos depois. Valeu!